Amém, irmãos? Amém. Pode sentar, meus filhos. Começo com uma palavra, irmãos. Agora, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não preparei palavras. Eu não vim aqui para me mostrar. Eu vim aqui porque, o meu coração pesou, irmãos. Meu coração pesou e o Espírito Santo mandou eu vir aqui, irmão. Então, quando eu cheguei aqui, irmão, que eu abri a Bíblia, o Senhor falou fortemente. Desde quando eu chego aqui, meu coração pulsa, queima. E abri a palavra aqui do Senhor, irmão, em Romanos 13. Eu vou ler aqui a partir do versículo 7 até o versículo 12. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos; se morremos para o Senhor, morreremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque despreza teu irmão? Pois todos havemos de compadecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Irmãos, eu só tenho a agradecer a Deus por estar aqui hoje, irmãos, porque eu contei um pouco do meu testemunho. Alguns de vocês sabem, mas aquilo não foi nem um terço da minha vida, irmão. Então, eu estava me lembrando disso. Como posso eu não ir para ver os irmãos? Como posso eu não ir naquele lugar a qual o pastor Antônio perguntou se eu aceitava Jesus Cristo como o meu único Salvador? E eu disse sim, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como o meu único Salvador, irmãos. E isso me ficou na memória, na minha cabeça. E eu vim, irmão, eu vim para a honra e a glória do Senhor, irmão. Eu sou um homem que o Senhor me tirou da escuridão. Eu sou um homem que, se eu tivesse continuado, meus irmãos, no caminho a qual eu vivia, talvez hoje eu não estivesse mais nem aqui. Eu, aos meus 12 anos, a primeira vez que eu experimentei bebidas, eu tinha 12 anos. A primeira vez que eu fui preso por Satanás, eu tinha apenas 12 anos, meu irmão. E de lá até meus... Hoje eu estou com 28. Até meus 25 anos, meu irmão, eu tive nessa prisão de bebedice, de farras. E não era só isso, meu irmão. Eu não sei se o Senhor me trouxe aqui para que eu conte mais a respeito da minha vida, o que Ele fez da minha vida. Hoje, irmão, eu sofro, mas eu sofro porque eu me converti a Cristo. Hoje eu sou julgado, irmãos. Muitos apontam a minha vida a qual eu tinha. Muitos que se diz irmãos, se diz cristãos, mas conhece o meu passado, conhece a minha vida e me apontam. E o que é que a palavra nos diz, irmão? Não julgues para não ser julgado, irmão. Eu vivi, muito tempo neste mundo, preso nas correntes do inimigo, irmão. Eu cometi coisas que eu não falarei aqui. Eu cometi coisas que eu, confessando o meu pecado a Deus, meu irmão, eu me envergonhei. Em um quarto trancado, só eu e Deus, irmão. Eu me envergonhei, eu chorei, irmãos. Então não convém eu vir dizer isso aqui, porque é coisas muito pesadas. Então, meu irmão, antes
da gente apontar o dedo, seja lá para quem for, seja lá para um irmão, ou seja lá para uma prostituta, um travesti. Conheça logo a vida dele, meu irmão, porque ninguém conhece a sua vida, ninguém conhece a minha vida, irmão. Ninguém sabe de onde o Senhor tem me tirado, irmãos. Só eu sei. Eu não me converti a Cristo para botar uma roupa de crente. Eu não me converti a Cristo, irmão, por modinha, por ser crente. Não, meu irmão. Eu me converti a Cristo, irmão, porque antes do Senhor vir, que nele mesmo diz que todo joelho se dobrará, eu já dobrei o meu joelho a Cristo, meu irmão, e continue dobrando, meu irmão, porque eu sei o que o Senhor tem feito na minha vida. Coisas, meu irmão, que só o Senhor fará. Homem nenhum, irmão, faz a transformação que Ele fez na minha vida, irmãos. Eu estou aqui, irmão, hoje apresentando meus membros, minhas mãos, meus pés, meu corpo a Cristo Jesus. Mas nem sempre foi assim, meu irmão. Muitas vezes essas horas, eu estava nos bares, eu estava fazendo coisas que talvez vocês nem imaginem. Coisas pesadas. Hoje vocês me conhecem por irmão Sebastião, hoje vocês me veem uma pessoa calma. Eu falo muito, mas hoje eu sou calmo. Hoje, meu irmão, o Senhor tem me libertado, sabe, das prisões, dos demônios que me prendiam, meu irmão. Porque sim, eram verdadeiros demônios, meu irmão. E esta palavra falou muito forte comigo, a qual diz, meu irmão, que quem somos nós para julgar o nosso próximo, irmão? Eu sofro hoje por ser convertido a Cristo, irmão. Sofro. Muitas pessoas, muitos vizinhos meus, sabe, me apontam, me julgam por a vida que eu tinha, irmão, mas porque eles não conhecem a Cristo. E eu, de igual modo, irmão, não posso ter raiva dessas pessoas que me julgam. Pelo contrário, eu tenho que amá-las, eu tenho que abraçá-las, eu tenho que perdoá-las, meu irmão. Mas eu me entristeço por essas pessoas, meu irmão. Eu me entristeço. Mas a própria palavra do Senhor fala que é necessário que entre nós esteja falsos adoradores, falsos crentes, falsos irmãos, para que aquele verdadeiro, meu irmão, prevaleça, para que aquele verdadeiro se manifeste. Isso diz a palavra do Senhor, irmão. Eu me alegro muito de estar aqui, meu irmão, com vocês, em comunhão com vocês, com o pastor Antônio, com todos vocês, irmão. Eu me alegro, porque eu me lembro naquele dia que eu confessei Jesus Cristo diante de vocês. Naquele dia eu não confessei Jesus Cristo só diante dele, diante do Pai, diante dos anjos, mas confessei a vocês, meus irmãos. E hoje, juntos, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Cristo, irmão. É uma alegria imensa para mim estar aqui hoje, a qual eu nem vinha. Muitos irmãos sabem que, eu não sei, o inimigo naquele momento falou, não vai, amanhã eu vou trabalhar, hoje eu cheguei cansado do trabalho, não vou, mas o Senhor fortemente falou, vai, nem que seja por uma hora, mas vai, filho, vai, porque lá tem pessoas que te amam, tem pessoas que estão esperando você. Irmãos, nós não somos nada, nós não somos salvos por obra nenhuma, meu irmão. Não tem como, meu irmão, não tem como um homem pecador sim, irmão, ainda que o Senhor tenha me libertado da escravidão, ainda que o Senhor tenha me libertado do mundo, de Satanás, mas ainda assim eu sou pecador. Eu não pratico mais as obras da carne, eu não pratico mais o pecado, mas eu sou um pecador. Como posso eu, como podemos se salvar? Nós não podemos se salvar, irmão. Eu não sou salvo, vocês não são salvos por uma vigília, não é a vigília que salva, mas se nós estamos aqui hoje, irmão, é pela fé em Cristo. Quem salva, meu irmão, é Jesus Cristo, meu irmão. É Jesus Cristo que salva, meu irmão. Eu posso muito bem hoje, irmão, na verdade, em pé, nós não estamos em pé. A Bíblia fala assim, aquele que pensa que está em pé. A Bíblia não fala aquele que está em pé. Nós não conseguimos ficar de pé, meu irmão. Nós pensa estar em pé. Muitas vezes nós dizemos que estamos fortes, eu estou forte, eu não caio. Satanás pode me tentar, eu não caio. Irmão, mas nós caímos se nós não tiver o Senhor Jesus Cristo, irmão. Se verdadeiramente, irmão, nós não estamos se humilhando aos pés do Senhor dia após dia, irmão, nós caímos. Muitos crentes, irmão, a igreja de Cristo, irmão,
acha que é salvo por um banho de piscina, por um banho frio, e não é um banho que vai salvar, meu irmão. Não é aquela água do batismo que vai salvar. A palavra do Senhor Jesus Cristo sim diz: aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Mas não é só isso, não é só crer, porque senão os demônios também eram salvos. Não é só o batismo, não é só aquela água fria. Mas a palavra do Senhor diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o fim do mandamento, mas muitos se esquecem disso. Muitos que se dizem crente, irmão, não é o mundo, é quem está dentro da igreja. Quem está dentro da igreja acha que tem que seguir, meu irmão, a lei de Moisés, a qual o Senhor Jesus Cristo mesmo falou, irmão. Não somos salvos pela lei, irmão, somos salvos pela graça e a misericórdia de Deus, irmão. Quem somos nós? Quem somos nós? Quem sou eu, irmão, para apontar o seu pecado, para apontar o seu erro, irmão? Eu não sou ninguém, irmão. Eu não sou ninguém. Eu sou um pecador, irmão. E tenha certeza, meu irmão, todos aqueles que um dia apontam o dedo para a sua vida, para os seus erros, irmão, esse cobre os seus pecados debaixo de um tapete. Pode ter certeza disso, meu irmão. Tem pessoas dentro da igreja, irmão, que em vez de vir verdadeiramente buscar o Senhor, não vem buscar o Senhor, mas vem fazer a vontade do diabo. Palavra forte, irmão, palavra forte. Mas a palavra do Senhor diz que entre nós há filhos do diabo, meu irmão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, esse herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que ama o seu próximo como a si mesmo, esse herdará, esse terá galardão, esse será dito: vinde a mim, bendito do meu Pai. Irmãos, é um privilégio imenso para mim estar aqui hoje. Eu não sei, irmão, o motivo da sua conversão, eu não sei a vida de vocês, eu não sei qual o pecado que vocês praticaram, meu irmão, mas eu sei do meu. Eu sei que o Senhor, eu sei que Ele perdoa todos os meus erros, todos os meus pecados. Mas tem pecados, meu irmão, tem pecados que a gente comete, o Senhor nos perdoa, mas a consequência desse erro vai durar para sempre. Vai durar para sempre. O Senhor perdoou Davi por aquele pecado que ele cometeu com Batseba, mas durou para sempre. A espada nunca mais se apartou da casa de Davi, irmão. E a palavra do Senhor, Davi se humilhou, Davi se arrependeu. O rei Salomão é filho de Davi com Batseba. Olha que coisa, meu irmão, olha que coisa. Aquele homem tinha praticado um pecado abominável aos olhos do Senhor, mas o que o Senhor queria daquele homem era que ele se arrependesse de verdade, era que ele se humilhasse. E quando aquele homem se humilhou, o que foi que Deus fez? Perdoou os pecados daquele homem. E para a honra e a glória do Senhor, irmão, nasceu Salomão, filho de Davi com Batseba. O rei Salomão, um homem que foi justo diante dos olhos do Senhor, irmão. Mas e aí, Davi, meu irmão, até a morte dele, ele conviveu, meu irmão, com a consequência do erro dele, meu irmão. Ele viu o filho abusar da irmã. Por quê? Por conta do pecado, irmão, que ele tinha cometido. Mas ele foi perdoado. Assim como eu tenho certeza, meu irmão, que o Senhor me perdoou, irmão. Eu tenho certeza que vocês estão aqui hoje pelo perdão do Senhor, irmão. Mas muitos nos julgam, irmão. Muitos nos julgam. E é triste isso. Porque a pessoa que julga você, irmão, pelo seu pecado, ela não conhece a Jesus Cristo, irmão. Ela não conhece aquela palavra que diz: não julgueis para não ser julgado. Não julgueis para não ser julgado, irmão. Muitas vezes, irmão, muitas vezes eu me pego, pelo menos eu me pego perguntando: Senhor, por que tu me chamaste, Senhor? Por que tu me chamaste? Sabe? Tantas pessoas, exemplos de vida, tantos homens que podiam dar um exemplo melhor do que o meu, mas eu me lembro, irmão, que nenhuma condenação mais há,
sobre nós. Nenhuma condenação mais, irmão. Satanás às vezes ele quer nos influenciar, sabe? Achar que pelos meus erros, pelos meus pecados, eu não fui perdoado. Eu acho que eu me precipitei por aceitar Jesus Cristo, mas não foi, irmão. Uma pessoa chegou e já me falou assim: mas você não poderia ter se batizado? Mas você deveria ter esperado. Aí eu lhe pergunto, irmão, quando Deus te chama, irmão, tu não espera, irmão. Quando Deus te chama, irmão, a gente não espera não, irmão. Dura coisa é, irmão, recalcitar contra os agrilhões, irmão. Como posso, irmão, eu esperar, irmão? Como posso eu dizer não para um chamado que o Senhor tem falado isso comigo, irmão? Como posso, irmão? Nem o pastor sabe do que eu vou falar. Mas bem antes de eu falar com o irmão Antônio naquela noite, a primeira vez que a gente se falou, irmão, eu estava, sabe, há dias atrás, o Senhor tinha falado fortemente comigo para me batizar, irmão. E pelo YouTube eu tinha encontrado um pastor lá do Ceará. Eu não sei se alguns conhecem, alguém pode conhecer, chamado Pastor Jardel. E o senhor conhece, irmão? Este homem, eu entrei em contato com este homem, irmão, e eu estava com fervor, irmão, de me batizar. Eu entrei em contato com este homem, eu ia me batizar no Ceará, meu irmão, porque até então eu não tinha conhecimento ainda do pastor Ala. Eu tinha programado já a minha viagem, irmão. Eu já tinha programado de chegar e conversar com meu patrão. Eu já tinha. E para a honra e a glória do Senhor Jesus, irmão, eu disse: Senhor, me encaminha numa igreja que prega a tua verdade, Senhor. Se tem alguma igreja, Senhor, que prega a tua verdade aqui, Senhor, perto de mim, Senhor, me encaminha até lá, Senhor. Irmão, e eu encontrei o pastor Ala, o pastor Antônio, irmão. Mas eu estava certo, meu irmão. Eu estava certo. E o Senhor viu, irmão. O Senhor é que conhece os nossos corações, irmão. Ele viu que eu ia me batizar. Eu ia sair daqui de São Paulo, irmão. Porque para mim, a igreja verdadeira era aquela, meu irmão, a qual eu já vi ele pregar a palavra. Agora eu vejo que tem algumas coisas que fogem um pouco da Bíblia. Mas até então eu vi que aquele homem pregava palavras verdadeiras, sabe? E eu disse: eu vou me batizar com esse homem. Eu mandei e-mail para ele, irmão, e eu estava certo em me batizar com ele. E eu tenho isso escrito no caderno, irmão. Eu tenho isso escrito no caderno em casa. O Senhor não me deixa mentir, não me deixa aqui, irmão, inventar coisas, irmão. Muito antes de eu conhecer o pastor Antônio, o pastor Ala, meu irmão, eu já estava planejando mesmo de me batizar. O Senhor tinha me colocado isso no coração, meu irmão. Então, meu irmão, como posso eu, irmão, esperar? Como posso eu dizer não? Eu acho que não, eu não sou salvo. O Senhor não me perdoou, irmão. Ainda que o diabo, meu irmão, fale por bocas de irmãos, ainda que o inimigo fale por boca de parentes, que eu não merecia estar aqui hoje, irmão, mas eu digo em nome de Jesus, eu estou aqui hoje pelo sangue de Jesus. Eu estou aqui hoje não pela minha vontade. Pela minha vontade, irmão, era continuar no mundo, bebendo cachaça, me drogando, me prostituindo. Essa era a minha vontade, meu irmão. Mas hoje eu estou aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, irmão. Não é a minha vontade não, meu irmão. Então, irmão, quem sou eu, meu irmão? Quem sou eu em apontar o pecado de uma prostituta, de um travesti, seja lá de quem for? Muito menos de um irmão que congrega comigo. Muito menos. Ou nós não é o corpo de Cristo, irmão. Ou nós não somos, meu irmão, o corpo de Cristo, irmão. Cristo quer desavença no seu corpo. Cristo quer eu lhe acusando, meu irmão. Cristo quer você me acusando, meu irmão, pela minha vida de erro, meu irmão. A vida que eu tive, irmão, a consequência vai durar para sempre. Mas eu tenho certeza, meu irmão, que o Senhor Jesus Cristo, Ele me perdoou. Eu tenho certeza disso, porque se Ele não tivesse me perdoado, meu irmão, jamais eu teria me batizado. Eu vim, irmão, guiado pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor me trouxe até aqui no dia do meu batismo, guiado por Ele, irmão. E eu tenho isso na memória até hoje. Eu nunca vou me esquecer, irmão. Nunca vou me esquecer. Eu tenho um compromisso com a minha empresa, eu tenho um compromisso com o meu trabalho, mas o meu compromisso maior é com Jesus, meu irmão. É estar na presença do Senhor, meu irmão. Ainda que eu saia daqui de madrugada, ou ainda que eu saia daqui de manhã, meu irmão, mas o Senhor me fortalecerá para mim estar amanhã de pé no trabalho, porque eu estou honrando o compromisso que eu fiz perante ao Senhor e perante a todos vocês, irmão. Aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador até a vinda dele, que está muito próximo, meu irmão. Está muito próximo.
Mateus 24, versículo 14: este evangelho do reino será pregado em todas as gentes, em testemunho, e então virá o fim, e é o que está acontecendo, meu irmão. Eu não tenho sombra de dúvida, meu irmão, eu não tenho dúvida nenhuma que esta palavra está se cumprindo nos meus dias e nos dias de vocês, irmão. O verdadeiro evangelho sendo pregado, meu irmão. Eu não tenho dúvida, meu irmão. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, meu irmão. O mundo vai estar do jeito nenhum que está, irmão. Não espere o sol, a lua caindo, não espere, irmão. Ainda que aconteça tudo isso, irmão, ainda que aconteça guerra, terremoto, maremoto, meu irmão, mas o povo não vai estar nem aí. Agora mesmo, quando eu vim, irmão, os bares estão lotados, meu irmão. Os bares estão lotados. Eu estava lá, meu irmão. Eu estava lá há pouco tempo atrás, meu irmão. Eu estava lá. Eu fui um homem, meu irmão, que desde criança, 12 anos é uma criança, irmão, eu experimentei a maldita droga que é a cachaça, que talvez ainda seja pior do que drogas, essas drogas ilícitas, porque o álcool, ele é permitido. Ele é permitido, irmão. É permitido o álcool. Então, irmão, desde os meus 12 anos, eu vim bebendo até acho que meus 25. Graças a Deus, irmão, o Senhor tem me libertado, não foi de agora. Tem uns 3 anos que o Senhor me livrou de bebida, irmão. Mas eu estava naquele ponto, irmão, de vício mesmo. Porque é difícil. Quando eu bebia, meu irmão, quando eu bebia, que aprontava, eu não era aquela pessoa que bebia, se aquietava e ficava no seu canto. Eu batia os 4 cantos do mundo, meu irmão. Eu pintava e bordava, meu irmão. Eu fazia coisas que vocês nem imaginam, meu irmão. Vocês não têm ideia do que eu fazia, irmão. Eu não ficava só na bebida, irmão. Eu não me drogava só com a bebida, irmão. Muitos da minha família nem sabem. Eu cansei, meu irmão, de entrar em favelas, meu irmão, e sair com drogas de lá, irmãos. E aí você acha que eu estou aqui por a minha vontade, irmão? Eu estou aqui porque o Senhor me libertou desse maldito caminho, irmão. E eu não me envergonho, meu irmão, de dar esse testemunho aqui, não. Eu me envergonho da vida que eu tinha, irmão, da vida pecaminosa, meu irmão. Eu me envergonho dessa vida, a qual muitas vezes eu choro, a qual muitas vezes, meu irmão, eu digo: como pode o Senhor me perdoar? Como pode Deus? Como pode, Senhor? Como Tu pode, Senhor, me chamar, Senhor? Mas eu me lembro de Paulo. Graças a Deus eu não fui um assassino, mas Paulo foi, irmão. Mas Paulo foi um assassino de crente. Mas o Senhor já o tinha chamado, o Senhor já tinha colocado no seu coração, irmão. A primeira vez que eu ouvi falar do Evangelho, irmão, na verdade eu tinha me separado. Eu, muito novo, eu tinha me juntado com 18 anos, é a qual dessa relação eu tenho o meu filho, o Breno, que vocês conhecem muito bem. E essa relação não deu certo porque eu era mundano, a pessoa também mundana. Eu, muito novo, com 19 anos, me separei. Mas eu sofri, irmão, com essa separação. Eu sofri muito com essa separação, irmão. E um dia eu estava na casa de uma pessoa e do nada, no chão, eu peguei uma mini Bíblia que só tinha algumas palavras, bem pequena mesmo, que cabia na carteira. Eu não lembro bem o que eu li, irmão, mas desde aquele dia, meu irmão, que eu li aquela pequenininha Bíblia, irmão, o Senhor tem falado no meu coração. Mas o que foi que eu fiz? Eu recalcitrei. Eu não dei ouvido, meu irmão, para a palavra do Senhor. Mas desse dia, meu irmão, que isso já está com 8 anos. Eu digo que está com 8 anos porque Brenes tem 9 anos e a minha separação aconteceu quando ele tinha 1 ano de idade. Então eu sei exato. A primeira vez que eu li a palavra de Deus, meu irmão, foi há 8 anos atrás, irmão. E o Senhor me chamou, irmão. Mas eu continuei, sabe, com aquela palavra na mente. E naquele momento de dificuldade, de aflição que eu passei, irmão, sabe, eu saí de casa, irmão, nenhuma chuva, nenhuma tempestade, meu irmão, e falando com Deus. Por incrível que pareça, irmão, falando com Deus. Meus pais foram católicos, mas eu frequentei a igreja católica, eu me batizei, mas eu nunca fui um praticante da igreja católica. Eu nunca acreditei em imagem, irmão. Eu professava o nome de Deus, sim. Jesus Cristo não, mas Deus eu professava. Mas nunca criei em imagem. E Deus, eu acreditava em Deus, irmão. E naquela tempestade, sabe, o Senhor me lavando com aquela chuva. E eu falava: Senhor, se Tu existes, Senhor, entra na minha vida, Senhor. Me ajuda, Senhor, por o que eu estou passando. Até então, meu irmão, eu só bebia.
Nessa época eu tinha responsabilidade. Li a palavra do Senhor, o Senhor me ajudou, o Senhor tirou aquela aflição que eu vivia. Mas logo quando passou essa aflição que eu vivia, meu irmão, aí eu caí mesmo, mundão mesmo, irmão. Eu caí no lamaçal do pecado, meu irmão, onde a Bíblia fala, irmão. Eu caí no lodo, no fundo do poço, meu irmão. Caí no fundo do poço, meu irmão. Eu sei do que eu estou falando, meu irmão. Eu sei do que eu estou falando, eu sei de onde Cristo tem me tirado, irmão. Não foi o pastor Antônio, não foi o pastor Ala. Homem nenhum pode me tirar, irmão, pode tirar a gente do pecado, meu irmão. De onde eu estava, ninguém pode tirar não, meu irmão. Só Jesus Cristo, irmão. Só Jesus Cristo, irmão. Eu não vou, irmão, aprofundar mais no meu testemunho, porque tem coisas que não convém. Tem coisas que em vez de fortalecer os irmãos, eu acho que há muitos irmãos ia escandalizar. Eu prefiro não falar. Eu prefiro falar, obedecer ao Senhor, falar só o que Ele me mandou, irmão. Mas isso é para vocês saberem, irmão, de onde eu vim. Eu nem sempre fui esse irmão querido que hoje eu sou. Antes eu era um diabinho. Meu irmão. Mas hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, Ele habita em mim, meu irmão. Eu digo isso com confiança, irmão. Ainda, irmão, que nós somos convertidos, que nós somos cristãos, meu irmão, mas chega o nosso momento de fraqueza, irmão. Nós não estamos de pé. Aquele que pensa está de pé. Não estamos de pé, irmão. Chega o nosso momento de fraqueza, irmão. Muitas vezes, irmão, eu me pego, sabe? Mas, meu Deus do céu, eu estou tão para baixo, Senhor. Tão sem força, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Pai querido. E Ele, meu irmão, sabe? Ele nos levanta. É tão maravilhoso, irmão, que eu digo, meu Deus do céu, eu nunca mais eu acho que eu vou me levantar. Mas, irmão, sabe? É do dia para a noite, meu irmão. Ele te levanta, meu irmão. É maravilhoso. É maravilhoso, meu irmão. Viver para Jesus Cristo, irmão. Viver para Jesus Cristo. Eu, para sair da bebida, irmão, eu deixava de beber durante 15 dias, 20 dias. Eu dizia para meus amigos, agora eu vou parar. Eu dizia, eu vou parar. Mas por que eu dizia que ia parar? Por conta, meu irmão, da vergonha. Por conta do que eu já tinha feito anteriormente. E quando aquela cachaça, aquela droga passava, caía em si, meu irmão. Eu caí em si. O que foi que eu fiz, Senhor? O que foi que eu fiz, meu Deus? Agora eu vou parar. Mas sem buscar Cristo, irmão, ninguém para. Sem buscar Cristo, irmão, ninguém sai do pecado não, meu irmão. Ninguém sai do pecado. E tem muitos dentro da igreja, meu irmão, que não vai sair do seu pecado, porque não busca Cristo. Não busca Cristo, irmão, não busca. Se você não buscar, você não sai do pecado. Assim como eu muitas vezes não saí, irmão, porque eu buscava a mim mesmo. Eu buscava, agora eu vou sair porque eu falei que eu ia deixar de beber, agora eu vou deixar de beber, irmão. E aprontava muito mais, irmão. Eu estava num certo estado de Mato Grosso, irmão. E lá, tanto fazia para mim estar aqui em São Paulo, estar viajando. Para mim, a minha vida era aquela, meu irmão. Era do trabalho para casa e de casa com bar, encher a cara de cachaça e ganhar o mundo. Irmão. E lá eu fiz muitas coisas erradas. E eu estava de passagem comprada para ir para Paraíba visitar os meus pais. E tive conselho, sabe, dos meus amigos mesmo, para você ter ideia da pessoa que eu era. Meus amigos que bebiam comigo, junto comigo, eles me davam conselho, para de beber, para você ter ideia do que eu era. Quando você vê, irmão, quando você vê um pecador dando conselho a outro pecador, imagine quem era essa pessoa. Eu era essa pessoa, irmão. E esses amigos de cachaça, bebendo cachaça junto comigo, aprontando comigo, mas eu muito mais do que eles, falou, para, meu irmão, para. Eu digo, não, eu vou parar. E eu viajei para Paraíba para visitar meus pais. E quando eu cheguei lá, meu irmão, eu fiz coisas piores do que eu tinha feito quando eu estava viajando. Envergonhei muito meus pais, irmão, envergonhei muitos. Muitas vezes envergonhei meu pai, minha mãe, irmão. Hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, Ele sabe, meus familiares sabem da minha conversão a Cristo. E, meu irmão, se minha mãe, graças a Deus, ela é viva. Minha mãe hoje, ela está com 72 anos. Se minha mãe hoje morrer, meu irmão, hoje eu tenho certeza, meu irmão, que ela morre feliz. Ela morre feliz. Porque ela sabe, meu irmão,
o filho que estava perdido no mundo e que hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, é libertado do mundo, irmão. Ela sabe. Muitas vezes eu vi minha mãe chorar, me pedindo para me deixar de beber, irmão. Me pedindo, irmão. E eu dizia: mamãe, eu vou deixar, mamãe. E nunca deixei, irmão. Eu por mim mesmo nunca deixei. E hoje, quando eu falo com ela, é um prazer eu falar com ela, viu, irmão? Graças a Deus, irmão, graças a Deus. A bebida eu deixei de beber ela antes de me batizar. Porém, convertido a Cristo, irmão, eu tenho certeza que eu já fui convertido a Cristo. Muito antes do meu batismo. Muito antes do meu batismo eu fui convertido. Cristo me converteu, sabe? Teve um certo momento, irmão, que eu fiquei tão fervor na fé, tanta crença no Senhor, meu irmão. Porém, eu esmoreci justamente por procurar igrejas e não encontrar igrejas verdadeiras, e caí de novo nas práticas mundanas, mas maneirada foi aonde eu vim deixar de beber. Há 3 anos atrás eu vim deixar de beber, porque, irmão, eu teve um tempo atrás que eu frequentei a igreja, depois voltei para o mundo, porque eu digo, não é isso, a igreja não é essa. Eu sempre tive aquilo, meu irmão, eu sempre tive aquilo no meu coração, que a igreja não era aquela, meu irmão, não era aquela falsa igreja, irmão. Frequentei a igreja da Genoduque, frequentei outras igrejas, mas o Espírito Santo nunca veio me convencer que aquilo era a palavra do Senhor. Nunca me convenceu, irmão. E quando eu assisti a pregação do pastor Ala, que eu não lembro muito bem, mas eu tenho essa pregação no meu celular, irmão. Quando eu assisti aquela pregação, meu irmão, aquela pregação eu chorei igual criança, irmão. Há pouco tempo atrás, muito antes de eu conhecer vocês, eu chorei igual criança e eu digo, não, é essa igreja que o Senhor quer que eu vá para lá. É essa igreja que o Senhor quer. O Senhor não quer mais que eu vá me batizar lá no Ceará. É essa igreja, Senhor. E agradecer a Deus por o Senhor ter me enviado por uma igreja aqui em São Paulo, aqui perto, irmão. Aí eu entrei em contato com o pastor Antônio, meu irmão. E graças a Deus hoje eu estou aqui, irmão. Eu estou aqui sendo bombardeado, irmão. Sendo bombardeado porque a gente que segue a Cristo, meu irmão, não espere vida fácil, não espere que o mundo vai te aceitar, não, meu irmão. O mundo vai nos odiar, irmão. Se o mundo não odeia você, meu irmão, seria bom eu e você vigiar se realmente estamos em Cristo, irmão. Seria muito bom. Se o mundo odiou o Filho de Deus, irmão, imagine eu e você, meu irmão. Somos odiados, irmão. Nós somos odiados dentro das nossas casas por pessoas que não são convertidas, meu irmão. Somos odiados no nosso bairro, na nossa sociedade. Nós somos odiados. O verdadeiro cristão, ele é odiado até dentro da igreja, irmão, por falsos crentes, por filhos do diabo, meu irmão. Por filhos do diabo. É uma palavra forte, meu irmão, mas é a pura verdade. Aquele que não ama o seu próximo, esse não é filho de Deus, esse não conhece a Deus, esse tem por pai Satanás, meu irmão. Não são minhas palavras. Não são minhas palavras. É as palavras do Filho de Deus, meu irmão. É as palavras dele, meu irmão. É por isso, irmão, que nós não podemos salvar a nós mesmos. Eu não posso me salvar, meu irmão. Não posso me salvar de modo algum, irmão. Eu não sou salvo por congregar, meu irmão. Eu congrego porque eu sou salvo. Mas eu não sou salvo, eu não vou me salvar por congregar, não, meu irmão. Mas se eu congrego, se eu estou junto com vocês, irmão, eu estou junto com vocês porque eu sou salvo, meu irmão. Porque você é salvo, meu irmão, pela misericórdia de Deus, irmão. Irmãos, a coisa mais triste, sabe, não é uma pessoa do mundo me julgar. Eu não me sinto triste quando uma pessoa do mundo me julga, porque ela ainda não conhece a Cristo. Mas eu choro e me entristeço e eu digo, meu Deus, Senhor, será que eu realmente me precipitei a me batizar, Senhor, quando um que se diz cristão me acusa? Eu me entristeço, meu irmão. Eu me entristeço muito, eu choro. Mas acima de tudo, meu irmão, nós temos que amar. Temos que amá-lo. Amar porque essa pessoa ainda não se converteu a Cristo. Essa pessoa não conhece a Cristo. Não conhece, irmão. Por mais que ela conheça de Gênesis a Apocalipse, por mais que ela leia de Gênesis a Apocalipse, o que ela conhece é um livro rabiscado com tinta. Ela pode conhecer a tinta que está aqui, mas não é essa tinta o poder de Deus. O poder de Deus é a palavra, é o sentido, meu irmão. É o sentido, irmão. Quantos e quantos crentes não lê a Bíblia, meu irmão? De Gênesis a Apocalipse.
Quantos e quantos não passam por aquela passagem? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lê agora, mas quando no portão está me acusando, está acusando você, está falando dos seus erros, dos seus pecados. Ela não conhece a Cristo, ela conhece um livro rabiscado com tinta. É isso que as pessoas conhecem. Falsos crentes conhecem isso. Eu conheço a Jesus Cristo, meu irmão. Eu conheço a Jesus Cristo. Se hoje eu ler a palavra e pratico a palavra, e vocês também, nós não fazemos isso para ser salvos, nós fazemos porque somos salvos, porque Cristo já morreu por nós, irmão. Jesus Cristo morreu. Meu Deus, vocês têm ideia, meu irmão? Nós temos ideia disso, meu Deus. O Filho de Deus abre mão do seu poder, da sua honra, da sua glória. Muito antes, meu irmão, muito antes de Jesus vir a essa terra, a este mundo, ele já era Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Filho do Deus vivo, meu irmão. Você tem ideia do que ele fez por mim e por você, irmão? Morrer, irmão, morrer. Imagina, irmão Paulo, imagina, irmão Douglas, eu vou descer a terra, eu vou descer, morrer por aqueles pecadores, para que eles se salvem, para que eles se salvem. A palavra, meu irmão, a palavra de Cristo está falando isso, irmão. Nós somos salvos por o que Cristo já fez por nós, meu irmão. Foi morrer na cruz. Ele poderia naquele dia, naquele momento, ter dizendo assim: Pai, não dá mais para mim, Pai. Irmão, para nós já tinha se acabado, meu irmão. Já tinha se acabado. Jesus Cristo, ele não foi na cruz porque levaram ele, não, meu irmão. Jesus Cristo, ele não foi porque Ponto Pilatos era o general e mandava e levou ele, não, meu irmão. Ele foi porque ele quis, meu irmão. Ele foi porque ele nos amou e nos ama, meu irmão. Mas muitos não têm ideia disso, irmão. Muitos não têm ideia que ele, irmão, morreu, já pagou, meu irmão, pelos meus pecados e pelos seus pecados, irmãos. Ele já fez isso, irmão. Satanás naquele momento, irmão, até Jesus Cristo estar na cruz, Satanás, irmão, ainda estava meio balançado, querendo que Jesus desistisse da cruz, irmão. Satanás ainda estava tentando: desce da cruz se tu és o Filho de Deus. Satanás falando: desce da cruz se tu és o Filho de Deus. E Jesus não desceu, meu irmão. E Satanás esperando. Mas quando Jesus morreu naquela cruz e disse assim: Pai, está consumado, irmão, Satanás foi derrotado, meu irmão. Satanás não tem mais poder nas nossas vidas, na vida do verdadeiro cristão, meu irmão. Ele não tem mais poder na minha vida e na sua vida, irmão. Ele foi derrotado na cruz, irmão. Ele já foi derrotado, irmão. Jesus Cristo já morreu por mim e por você, meu irmão. Irmão, eu creio, meu irmão, que a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração foi esta palavra, meu irmão. Foi esta palavra. Eu não vou poder ficar, meu irmão, a noite toda com vocês. Os irmãos sabem a minha situação. Mas foi muito bom eu ter vindo aqui para honrar a glória do Senhor. Pastor, eu passo a palavra para o Senhor, meu irmão. Glorifica a Deus por a minha vida, por a vida de vocês, irmão. Porque nenhum verdadeiro convertido a Cristo, irmão, é por boniteza, é por modinha, não, meu irmão. Porque nós sabemos muito bem que conversão a Cristo, meu irmão, é ser odiado por o mundo. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém, irmão. Dá um abraço para você, irmão. Primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E não vou falar muito, não vou falar pouquinho, para dar oportunidade para todos, tá bem? E eu vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia, Isaías 55, 6. É curtinho, Isaías 55, 6. E tem a ver com o irmão Sebastião falou, né? Hoje está tudo muito disperso, né? E a palavra de Deus diz que a gente tem que buscar enquanto está perto, né? Invocar enquanto pode encontrá-lo, né? Porque hoje o mundo está de uma forma que as pessoas estão ignorando, não estão se importando, né? Então a gente tem visto as coisas acontecendo, tudo, esse mundo do jeito que nós estamos vivendo, e as pessoas hoje têm a oportunidade, como o irmão Sebastião falou, né? Essa busca dele, ele veio, o mais importante para ele hoje era estar aqui, com tudo que ele tinha para fazer, mas ele colocou em primeiro lugar
está aqui, né, colocou acima de todos os interesses, acima de qualquer coisa, né, irmão Sebastião? Ela de estar aqui, né, para a gente poder buscar mesmo, né, quanto, né, a gente pode achar. Então, hoje em dia, muitas pessoas não estão se dando conta, e tem tantas pessoas, né, que hoje morrendo de uma forma assim súbita. A gente está vendo as coisas acontecer, né? E só que as pessoas estão muito assim desligadas em relação a Deus, né? Estão preocupadas com tantas coisas, estão preocupadas com muitas coisas, mas o principal as pessoas estão deixando de lado, né? Então, o que eu queria mesmo deixar essa mensagem para hoje, para reflexão, apesar que nós estamos aqui, quantas pessoas estão em vários lugares agora fazendo tantas coisas que desagradam a Deus, né? Nós estamos aqui reunidos numa vigília, cultuando, buscando a presença do Senhor, né? E muitos desse momento estão fazendo coisas terríveis, né? E estão correndo sério risco, talvez vivendo o último minuto da vida, o último segundo da vida, e a palavra de Deus diz que não vai ter um momento que não vai ter mais jeito, né? Vai buscar e não vai mais encontrar, não é verdade? Então, essas são as oportunidades que a gente tem, né? A oportunidade de buscar a todo tempo buscar a presença do Senhor. Não tem nada mais importante do que a gente estar buscando a face do Senhor, a presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu queria deixar essa palavra para reflexão nesta noite. Amém? Amém? Paz do Senhor. Então, hoje eu vim falar uma coisa que eu imagino que vai ser breve, né? Uma palavra breve, que fala tem a ver um pouquinho com o meu testemunho, a parte do meu testemunho também, porque é uma passagem que me marcou bastante, porque ela fala muito do que eu faço, né, na minha vida, no sentido de trabalho. Eu não preciso abrir porque eu vou ler bastante coisa aqui. Então em Êxodos 31, a partir do versículo 1. Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bazalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito Santo, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Aioliabe, filho de Aisamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei, a tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda, a mesa com os teus utensílios, o candelabro de ouro puro e seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com seus utensílios, a bacia com sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para seus filhos, quando serviram como sacerdotes, e o óleo para a unção, e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como lhe ordenei. Eu li até o final, justamente para falar também dessa parte do tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. Para quem já me conhece sabe que eu sou desenhista, né? E uma coisa que sempre eu tinha em dúvida no meu coração, até pouco tempo atrás, e hoje revisando até essa palavra aqui, eu também já veio muitas mais coisas na minha cabeça, que como Deus ele realmente consegue criar ele consegue dar a função para cada pessoa, e independente do que você faça, sempre há como utilizar as suas habilidades para fazer para seguir o trabalho do Senhor, né? E vou colocar alguns pontos aqui e algumas observações que
que eu vi nessa passagem toda que eu li. Uma coisa antes que eu tenho que falar, que eu também lembrei, é que eu já vi muitas vezes, não são todas as igrejas que têm esse problema, mas algumas têm um preconceito com a questão de imagem, independente do tipo de imagem. Tem algumas denominações que acham que você não pode ter imagem, nenhum tipo de imagem, que tem que ser tudo somente na palavra, na fala ou na música, mas a gente sabe como o desenho, as artes, a escultura também ajudou muito a evangelizar o mundo, porque a gente sabe que a gente pode até falar, discordar de muitas coisas do catolicismo, mas a gente sabe que as pinturas que fizeram, as esculturas que tinham, ajudava muito a ensinar o povo, que naquela época boa parte do povo era analfabeto, e ajudava muito as pessoas a compreenderem as cenas, os momentos bíblicos. Tem os poréns, porque muitos dos pintores, dos escultores eram pessoas do mundo, pessoas que nem eram cristãs, e colocaram realmente suas crenças no meio ali das imagens. A gente sabe que isso aconteceu muito, deturparam muito também muitas imagens. Um exemplo que eu lembro é da serpente de bronze que Moisés ergue no deserto, para todo aquele que olhar fosse curado da doença, da morte, da picada das cobras que estava tendo lá. E depois de um tempo as pessoas não compreenderam o que significava aquilo, e muita gente mais para frente fala que as pessoas começaram a adorar aquela imagem que tinha feito, que era para uma função específica daquele momento, que não era para ser adorada. Mas uma coisa que muita gente acaba esquecendo é como Deus, ele também de certa forma não, ele é o principal artista, porque nenhum artista é autossuficiente, porque tudo que um artista cria, independente da arte, até o canto, foi a partir da vontade de Deus, porque a própria criação foi a partir da fala, da palavra de Deus, da vibração da voz de Deus que foi criado o mundo. Então a partir daí, e a partir daí Deus também a partir da sua imaginação, da sua criatividade, ele pôde criar um mundo perfeito, que é impossível uma pessoa, por mais criativo, humano, por mais criativo que seja, conseguir criar um mundo que não seja baseado no mundo que Deus já criou. Então vamos lá para alguns pontos que eu observei. Sim, oh meu Deus. Tem essa passagem que ilustra bem isso, em Êxodo 24. Não farás para ti imagem de escultura, nem de figura alguma, do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Muita gente gosta de usar essa passagem para falar que não se pode fazer nenhum tipo de figura, nada. Mas as pessoas costumam usar muito trechos da Bíblia fora do contexto. E a gente sabe que nesse momento Deus está falando para não se criar imagens para depois cultuá-las, não é para criar uma estátua para depois atribuir àquela estátua milagres e etc. E é nesse sentido que Deus proíbe. E é nesse sentido que eu vejo muito, como eu sou desenhista de quadrinhos, nesse sentido a gente percebe muito que hoje em dia muita gente acaba, querendo ou não, idolatrando personagens. Já vi gente, como eu era professor, eu via muitos alunos que brincando falava assim: nossa, aquele personagem, se ele estivesse aqui, ele teria salvado esse mundo, tal. Pode ter pessoas que colocam a fé também. As pessoas acreditam que é coisa pouca, mas coloca tipo uma paixão por um ídolo cantor, essas coisas. A gente sabe que isso também acaba sendo uma idolatria, porque de certa forma a gente deixa de adorar a Deus para poder ficar tendo aquela pessoa como centro da nossa atenção. Bom, agora sim, para as pontuações. Aí eu queria voltar em alguns trechos dessa passagem. Então no versículo 2 e o 6, o 2 é o seguinte: eu escolhi Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o outro além disso, designei
Aholiabe, filho de Ahisamaque, da tribo de Dan. Esse trecho dá para ver que Deus, ele designa também pessoas, ele escolhe artistas para fazerem a obra dele. E uma coisa que me lembra muito o exemplo da Arca da Aliança. A gente sabe que é o contexto da velha aliança, mas mostra como Deus, ele tinha um zelo pelas coisas dele serem belas. Ele nunca fez nada de qualquer jeito. Fazer a arca pode ser uma caixa de madeira e pronto. Não, é uma caixa de madeira revestida de ouro, trabalhada, com desenhos, com ornamentos, que é para ser uma coisa bela, é para ser uma coisa que representa o que está no céu. Mesmo que seja, ali foi a partir do mandamento de Deus, é uma coisa permitida. Então Deus, ele pode permitir a um artista, músico, um cineasta para fazer um filme sobre a Bíblia, para o artista fazer alguma obra, um desenho, fazer uma pintura. Então Deus, ele pode escolher pessoas para poder fazer essas obras por ele, mas tem que ser obras que são direcionadas por Deus. E isso a gente vê em outra passagem aqui mesmo. Vou deixar para o final essa. E no versículo 3 daqui tem essa passagem: e o enchido do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Então, uma coisa que eu aprendi também é que se eu tenho habilidade, não foi por esforço meu, foi porque Deus permitiu que eu tivesse a oportunidade de crescer nessa minha habilidade. E a gente percebe que é o Espírito de Deus que foi dado para os dois, para eles conseguirem fazer as obras para Deus. Não foi feito por exemplo, Deus me deu esse dom de conseguir desenhar, de conseguir contar histórias. Não foi para o meu próprio deleite, né? E é uma coisa que eu aprendi, que eu fui aprendendo há pouco tempo, principalmente a partir do momento que, na verdade, até mais a partir desse ano que eu comecei a repensar nesse sentido. Porque a Alessandra, minha esposa, ela sabe que no ano passado eu tinha começado a fazer uma história em quadrinhos, e ela tinha um pouquinho, né, de uma temática espiritual, mas eu estava pensando muito em fazer ela para mim, fazer ela para poder eu exercitar meu dom artístico, para poder expressar minhas ideias. Mas a partir do começo desse ano, no finalzinho do ano, eu terminei um capítulo. Aí no começo desse ano comecei a ficar em dúvida. Será que eu tenho que fazer desse jeito? Será que essa historinha tem que seguir esse caminho? E meditei bastante, na verdade foi o ano inteiro meditando, até agora, até essa semana meditando. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Irmãos, até quinta-feira eu estava meio preocupada, meio ansiosa com o que eu ia falar. E eu estava mexendo no celular e de repente apareceu, não sei como, se foi um lembrete ou foi algum aviso do Telegram, mas apareceu Vigília de Ação de Graças. E nessa hora eu senti, é isso, é ação de graças. O que estamos fazendo aqui é pelo Senhor. Aí eu fui preparar a palavra. Ai, gente. Aí eu fui colocar em tópicos, assim, me questionando pelo que sou grata hoje. Aí começou a vir, assim, sou grata pela saúde, porque a gente sabe que a gente está vivendo uma pandemia. Sou grata pela segurança e por podermos ler a palavra
né, estarmos reunidos, porque nós todos estamos cientes do que está acontecendo, não só no Afeganistão, mas em todo o Oriente. Mas a gente também é grato pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa comida, pelas coisas assim mais carnais, né? Mas também tem a segunda parte, que nós somos gratos também pelo que acontece no nosso espírito. Porque Jesus nos proporciona a sua paz, a sua bondade, a sua proteção, a sua justiça, a sua fidelidade. Nós somos gratos por isso. E também somos gratos também, e principalmente, que deveria estar no primeiro da lista, que é o sacrifício na cruz. E assim como está escrito em Romanos, mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E esse deveria ser o principal motivo por essa nossa gratidão, o principal motivo para a nossa ação de graças ao Senhor. E eu pensei também, será que somos gratos também quando nós estamos passando por alguma tribulação, quando a gente está em alguma dificuldade, quando a gente está passando por algum deserto? Será que nessas situações nós ainda teremos forças para louvar ao Senhor, para estarmos aqui oferecendo ação de graças a Ele? E o que me prova que sim, é um testemunho dos irmãos, é estarmos aqui reunidos, cada um de nós. Ninguém sabe o que a gente passou, o que tem passado, mas só de estarmos aqui hoje, nos esforçando para louvar o Senhor, isso é a fé, isso é o agradecimento, é a nossa principal ação de graças ao Senhor. E eu lendo a Bíblia, pesquisando, e eu vi muitas passagens que oferecer ação de graças ao Senhor é nada mais que um mandamento dele. Ele ordena que nós façamos isso. E em várias partes, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é possível encontrar passagens disso. Principalmente em Salmos. Ofereça a Deus sacrifício de ação de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E é isso que eu queria passar para os irmãos, da importância de, apesar de tudo que nós estamos passando, do que nossos irmãos estão passando, da importância de darmos graças ao Senhor, de glorificarmos, de exaltarmos o nome dEle, em qualquer que seja as circunstâncias. Tá? E só para finalizar, eu queria falar uma passagem de 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.